Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou estar aqui a vos ensinar como efetuar o cálculo de uma taxa de rentabilidade de um negócio, de um investimento que realizaste, e também como calcular a taxa de crescimento de um período para o outro. Isto é importante para vocês perceberem como é que foi a evolução de uma variável de um determinado período em relação ao outro, e sobretudo é importante perceber tanto a taxa de crescimento quanto a taxa de rentabilidade em termos não só absoluto, mas também em termos relativo. Para quê? Para você poder comparar como é que está a tua performance em relação aos teus concorrentes, em relação aos teus amigos, parceiros e pessoas que exercem a mesma atividade. Portanto, é importante perceber esses dois componentes, taxa de rentabilidade e as taxas de crescimento, entre outros indicadores. São cálculos simples, não levam muito tempo e vocês logo vão perceber que são cálculos muito simples. Mas eu faço este vídeo por quê? Porque eu vejo muito essa dúvida, sobretudo em pessoas que eu chamo de não financeiro. Pessoas não financeiras, aquelas que eu denomino, são aquelas pessoas que não fizeram nem economia, nem contabilidade, nem matemática, Portanto, pessoas que não lidam com economias e finanças, não lidam com números. Vejo muito essa dúvida. Para você perceber isso, para você fazer estes cálculos, não precisa ser nenhuma dessas coisas. Basta saber que 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4 e 4 menos 1 é igual a 3. Pronto. São cálculos muito simples e vocês logo vão perceber, ok? Vamos a isso. Ok, começando aqui pela taxa de rentabilidade, que eu vou chamar de TR. Vou pôr aqui um ponto de interrogação. Agora, vou dar um exemplo que é, imagine que tu comercializas telefone, né? Compras e vendes telefone. Imagine que vendeste um telefone em que o teu preço de compra foi de 100 mil kwanza e o preço de venda é de 132 mil kwanza, né? O teu objetivo aqui é saber quanto de rentabilidade você teve aqui neste negócio. A tua rentabilidade não é o total do preço da venda. A tua rentabilidade vai ser o seguinte. Tens aqui taxa de rentabilidade vai ser igual ao preço de venda menos o preço de compra a dividir pelo preço de compra, que na verdade é o teu investimento. Então, pegando aqui nos dados, o que é que nós vamos ter? Vamos ter 132 mil kwanza menos 100 mil kwanzas a dividir por 100 mil kwanzas. Taxa de rentabilidade, isso vai dar 0,32. Isto multiplicado por 100 vai nos dar igual a 32%. Ok? Em princípio, quando defines uma taxa, um preço de 132 mil, tu já tens ideia da margem que queres obter aqui, né? Mas é importante não só perceber a margem, que no caso daqui é de 32 mil kwanzas em termos absolutos, como eu vos disse, mas também em termos relativos, os 32%. Para quê? Para você poder comparar como é que está a tua performance em relação aos outros concorrentes que exercem a mesma atividade, ok? Agora passando aqui para a taxa de crescimento. A taxa de crescimento, como vos disse, ela é importante para perceber o comportamento de uma variável de um período para o outro, né? Por exemplo, vamos escolher aqui uma variável, por exemplo, a taxa de câmbio que eu vou chamar de TC. Imaginem que a taxa de câmbio em 2021 era de 500 kwanzas por cada dólar. Kwanzas por cada dólar USD. E em 2022 essa taxa é de 600 kwanzas por dólar, ok? Qual vai ser aqui a nossa taxa de crescimento? Lembrando aqui que isso é taxa de câmbio, ok? Taxa de crescimento, deixa eu ver, eu vou abreviar aqui de forma TC, vou pôr C maiúsculo, pronto. Taxa de crescimento, taxa de câmbio, né? Ok, essa é uma abreviação hipotética, vocês podem usar qual tipo de abreviação vocês quiserem. Então, a taxa de câmbio, ou a taxa de crescimento da taxa de câmbio, vai ser igual à taxa de câmbio em 2022
menos a taxa de câmbio em 2021, né? A dividir pela taxa de câmbio em 2021 e 21. Aqui não é 22, é 21. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter, substituindo os valores, vamos ter 600, né? Taxa de câmbio de 2022, menos os 500, a dividir pelos 500, que é a taxa de câmbio de 2021. Isto, em termos absolutos, vai nos dar uma taxa de crescimento da taxa de câmbio de 0,20, em termos absolutos. Multiplicado isto por 100, para termos em termos relativos, vamos ter um crescimento de 20%. Isto é um cálculo básico para vermos como é que se calcula a taxa de crescimento de uma variável de um período para outro, ok? Muito obrigado, estejam ligados ao nosso canal, espero que possa vos ajudar com estes cálculos básicos. Tamo junto e até a próxima.